Olá pessoal, mais uma vez um prazer enorme ter você aqui para a gente dar sequência ao nosso módulo de aula de botânica, aula número 6, segunda aula sobre angiospermas que a gente deixou aqui no canal para você. Se você está chegando aqui de paraquedas, assiste a primeira aula sobre anjo, assistem as aulas anteriores também, né? A 5, a 4, a 3, a 2 e a 1, para chegar aqui preparadão para entender tudo que a gente vai falar aqui nessa aula, tá? Então o que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Os dois principais grupos de angiospermas que os vestibulares cobram. O grupo das monocotiledôneas e o grupo das eudicotiledôneas. São grupos de angiospermas. Angiospermas são divididas em 3 grupos. White Will. Em 3 grupos, mas aí só tem 2, olha. Sim, vamos lá explicar. Se você estuda, ou se você tem em casa um livro didático um pouco mais antigo, joia, como eu tenho aqui da época que eu estudei, não vou entregar a minha idade, mas eu tenho livros aqui que a divisão era feita antes em monocotiledônia e dicotiledônia. Só que através de análises moleculares, principalmente comparação de DNA, os pesquisadores chegaram à conclusão que, na verdade, as angiospermas teriam que ser divididas em 3 grupos. O grupo das monocotiledôneas, o grupo das dicotiledôneas basais, que seriam plantas um pouco mais primitivas, representadas pelas magnólias e pelas vitória régias, e o grupo das eudicotiledôneas, que são as dicotiledôneas verdadeiras. O prefixo eu significa verdadeiro. Então, depois dessa descoberta, dessa divisão em 3 grupos, os livros didáticos foram atualizados e a gente passou a diferenciar monocotiledônia de eudicotiledônia. As dicotiledôneas basais a gente não trabalha mais. Tio Igor, por quê? Porque mono e eudicotiledôneas juntas representam 97% de todas as espécies de angiospermas existentes no planeta. As dicotiledôneas basais representam apenas 3% das espécies. Então a gente deixou elas meio de lado aqui no ensino médio, tá? E passamos a focar o nosso estudo nas mono e nas eudico. Joia? Tranquilão? Dá uma olhada para essa imagem que está aparecendo aí do lado para você. Você está vendo aí o maracujá. Dá uma olhada no maracujá e me fala assim de cara, né? Se você já viu essa florzinha aí, se você já viu essa plantinha aí. Se nunca viu, eu vou te fazer uma pergunta que a gente vai responder lá no final da aula. Olhe bem para o maracujá e me fale, ele é uma mono ou ele é uma eudicotiledônia? Tio Igor, eu não tenho a mínima ideia. É óbvio, tio Igor ainda não explicou, mas depois da minha explicação eu quero que você me fale. Foca na folha do maracujá aí. Dá uma olhada boa na folha e depois você me fala. Então vamos lá ver as diferenças, que é o principal, entre esses 2 grupos de plantas aí, ó, entre esses 2 grupos de angiospermas, melhor dizendo para você. Então vamos lá. Galerinha, vamos começar com as eudicotiledôneas, joia? Eudicotiledôneas são representadas aí pela maioria das espécies arbóreas. Então você vai ter, por exemplo, o pé de manga, o pé de acerola, o jatobá, o jamelão, né? Esses pés de árvores que a gente tem aí afora, a grande maioria deles são eudicotiledôneas. Além dele também pelas espécies herbáceas, o feijão entra aqui dentro, joia, é uma eudicotiledônia. Então, ou seja, esse grupo é um grupo bem diversificado, é um grupo bem grande. O que eles têm de características principais? Primeiro, no que diz respeito à semente. A semente das eudicotiledôneas, elas têm 2 cotilédones, ó, vamos mostrar aqui do lado para você. Tio Igor, o que é um cotilédone? O cotilédone é uma folha embrionária, ela tem função nutritiva, ela é rica em amido, joia? Ali nessa folha embrionária fica o famoso endosperma, que é aquele tecido nutritivo. Você já plantou? Eu acho que todo mundo que está ouvindo a aula aí, que está assistindo a aula, já plantou feijão, né? Todo mundo já fez essa experiência lá no ensinozinho fundamental. Quando você planta o feijão, a sementinha do feijão, ela não abre em 2 partes. Cada parte da semente do feijão é um cotilédone. Por isso o feijão é uma eudicotiledônia,
Porque na hora que a sementinha se abre, ela forma dois cotilédones. Esses cotilédones vão nutrir a planta no início da sua vida. Por quê, tio Igor? Porque ela ainda não consegue fazer muita fotossíntese para se nutrir por conta própria. Tá? Então esses cotilédones, essas folhas embrionárias ricas em amido, vão nutrir a planta para que ela possa crescer e se desenvolver no início da sua vida. Beleza? Agora, além da presença de dois cotilédones, a gente vê nas eudicotiledôneas a chamada raiz pivotante ou raiz axial. Tio Will, o que é isso? Na raiz pivotante, galera, ou raiz axial, a gente tem um eixo central da raiz que é maior, mais grosso, mais desenvolvido e dele partem ramificações. Isso é muito comum na mandioca. A mandioca é uma raiz pivotante ou uma raiz axial. A mandioca é uma eudicotiledônea. Então você vê ali nitidamente aquela mandioca mesmo que a gente compra lá é a raiz pivotante ou raiz axial. A cenoura é a mesma coisa, há também uma eudicotiledônea, também tem lá a raiz pivotante ou axial. Belezinha? Tranquilo? Agora, ó, além da raiz pivotante ou axial, outra característica importante é o fator que a gente mais usa para diferenciar as mono das eudicotiledôneas é a folha. As folhas, galera, das eudicotiledôneas, elas têm nervuras ramificadas, que a gente chama aqui de nervura reticular. A folha é chamada de reticulinérvia. Existem variações, tá? Existe aqui variações, mas em geral as folhas são reticulinérvias, tem nervura reticulada ou nervura ramificada. Ó. Você tem uma nervura central e dela partem outras, né? Lembra o formato de uma pena, tanto que algumas são chamadas de peninérvias, joia? Que lembra o formato de uma pena, você tem uma nervura central e nervuras saindo ali dessa nervura centralzinha. Lembra da foto do maracujá? E aí, já deu para matar se ele é uma mono ou se ele é uma eudicotiledônea? Ó, vou voltar aqui para a gente ver. Deixa eu voltar os slides. Olha lá a nervura da folha do maracujá, ó. Nervurazinha central, nervuras paralelas, ele é uma eudicotiledônea, tá? Então, só de bater o olho aqui na flor do maracujá, a gente já viu que ele é uma eudicotiledônea. Agora, além disso, no caule das eudicotiledôneas, os feixes vasculares, xilema, floema, câmbio, tá? Eles vão estar dispostos em um círculo bonitinho. A gente fala de forma concêntrica, organizada, tem uma distribuição bonita, organizadinha, olha lá. Eles ficam aqui, ó, olha o feixe vascular, como é que ele é circular, como é que ele é concêntrico, organizado. Isso é típico das eudicotiledôneas, tá? Quanto ao quesito flor, que é o quesito mais controverso aqui dentro, é o quesito que dá mais confusão. As flores das eudicotiledôneas, elas são pentâmeras ou tetrâmeras. Tio Will, o que é isso? Ou elas têm 4 pétalas ou elas têm 5 pétalas. Então, tetrâmera é aquela que vai ter 4 pétalas. Pentâmera é aquela que vai ter 5 pétalas. Mas podem ser múltiplos de 4 ou múltiplos de 5, tá? Então nem sempre será 4 ou 5, podem ser múltiplos, podem ser 8, 12, ou às vezes 5, 10, 15, 20, tá legal? Então pode ser tetrâmera, pentâmera ou pétalas em múltiplos de 4, múltiplos de 5. Belezinha? Essas são as principais características das eudicotiledôneas. Tempinho para você dar uma printada na tela aí para a gente pular para a mono. Printou? Vamos lá então? Vamos ver como são as monocotiledôneas, que é o nosso segundo grupo de angiospermas que vai rolar aqui. Então, olha só, as monocotiledôneas, galera, são representadas principalmente pelas gramíneas. Então, o capim, o milho, o bambu, a cana-de-açúcar são os principais representantes aqui das monocotiledôneas. Joia? Além deles, nós temos monocotiledôneas, ou além delas, nós temos monocotiledôneas arbóreas, representadas principalmente pela família das palmeiras, joia? Outro grupo de planta que entra aqui também são as orquídeas, as bromélias, elas também são monocotiledôneas, legal? Essas monocotiledôneas têm como característica mono, então elas têm apenas um cotilédone, apenas uma folha embrionária. Botei aqui o milhozinho para a gente ver, tá?
Quando o milho, diferente do feijão, ele não se abre em 2 cotilédones. Esse cotilédonezinho fica aí, né? Essa sementinha fica aqui e a partir dela, ó, sai aqui o caule para cima, saem as raízes para baixo. Ela não se abre formando 2 cotilédonezinhos, ela fica ali única, tá? Então você tem uma única folha embrionária, rica em amido do mesmo jeito, nutre, né, a planta no início do seu desenvolvimento, mas é formada por apenas um cotilédone, ele não se abre, joia? Além disso, a raiz das monocotiledôneas, a gente chama de raiz cabeleira ou raiz fasciculada, ó, então ganha o nome de fasciculada ou cabeleira. Repara que ela não tem um ramo central, ela nasce espalhadona, né, pelo solo, é uma raiz mais espalhada. Por isso o nome de raiz cabeleira. Lembra uma cabeleira mesmo, toda espalhada, tá? As folhas, galera, têm nervuras paralelas, ó. Se você já pegou aí uma folhinha de capim, né? Você já reparou isso. Se você já chegou perto de um pé de milho, você vai ver a mesma coisa. As nervuras são paralelas, fica uma nervura do ladinho da outra, né? São todas paralelazinhas. Por isso a folha é chamada de paralelinérvia, joia? Porque ela tem nervuras paralelas, joia? Além disso, ó, o caule. Se você olhar a distribuição dos feixes no caule, não é organizada. A gente fala que tem uma distribuição difusa. Olha como é que aqui, ó, não tem organização nenhuma, ó. Você tem os feixes espalhados pelo caule de maneira desorganizada, de maneira difusa, joia? E por último, a flor, que aqui é trímera. Então nós vamos ter flores aqui compostas por 3 pétalas ou múltiplos de 3. Daí a gente falar que a flor é o quesito mais controverso aqui dentro. Porque imagina uma flor de Eudicotiledônea que tenha 12 pétalas. Porque pode ser múltiplo de 4, né? 12 é tanto um múltiplo de 4 quanto um múltiplo de 3. Então se eu chegar numa flor que tem 12 pétalas, como é que eu vou saber se ela é uma variação de uma flor tetrâmera ou se ela é a variação de uma flor trímera para classificar essa planta em mono ou eudicotiledônea? Cara, só pela flor você não vai conseguir. Então você vai ter que olhar outros parâmetros, você vai ter que olhar a folha, você vai ter que olhar a raiz, joia? Então a flor, ela é o quesito mais controverso, tá? Por conta dessas questões de múltiplos de 3, tem múltiplos de 3 que são múltiplos de 4, tem múltiplos de 3 que são múltiplos de 5. Então a gente acaba confundindo um pouco no quesito flor. Belezinha? Mas ó, o mais importante, a tela que eu falo para você printar para valer mesmo e anotar no seu caderno é a próxima. Vamos pegar então um quadrinho comparativo aqui entre mono e eudicotiledônea para vocês. Printa essa tela. Copie isso no caderno, faz esse quadro no caderno, porque é geralmente assim que cai em prova, comparando um grupo de angiosperma com o outro, tá? Então, eudicotiledôneas tem 2 cotilédones, 2 folhas embrionárias, a sementinha se abre, tá? Formando 2 cotilédones, monocotiledônea, cotilédone único, um só, tá? Eudicotiledônea, nervura da folha, reticular ou ramificada, mono, nervura paralela, joia? Feixes de vaso no caule, na eudico, disposto em círculo, na mono, de maneira difusa, espalhada. Raiz na eudico, pivotante ou axial, aquele eixo central maior. Na mono, fasciculada ou cabeleira, espalhadona, não tem um eixo central. Tá? Flor nas eudico, tetrâmera, pentrâmera ou múltiplo de 4, múltiplo de 5. Na monocotiledônea, a flor é trímera ou com múltiplos de 3. Belezinha? Tranquilão? É isso, galera. Esse jeitão aqui, esse estilão aqui, é o estilão que veio em prova, tá? Com isso a gente fecha os nossos grupos vegetais aí, tira um print dessa tela. Se você gostou, se você curtiu, se você aprendeu aqui com o Tio Igor, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e eu já te espero para as aulas de histologia vegetal que já estão aí. Vai lá, dá uma assistida. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima aula. Beijo grande para você.